convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus: Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: Ide dizer a essa raposa: Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintainhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmos direis: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar só um pouco. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, a liturgia de hoje nos coloca na realidade do mundo atual que quer nos intimidar, nos colocar contra a parede pelas astúcias do demônio. A palavra de Deus hoje quer nos revelar o caminho a seguir, que é o caminho que Jesus faz. Como Jesus foi intimidado fortemente pelos fariseus e pelos governantes de sua época, também nós vivemos esta realidade no nosso dia a dia. Mas devemos aprender com Jesus a não nos intimidarmos com o inimigo. Jesus não se intimidou e seguiu a sua vida, a sua caminhada, conforme a missão recebida do Pai do céu: revelar à humanidade a vontade do Pai do céu e resgatar a todos os pecadores da morte eterna, resgatando-nos a condição primeira da criação, que era viver eternamente junto do Pai do céu. Jesus, meus irmãos, ele foi perseguido, mas continuou fazendo o bem. Jesus foi perseguido, mas continuou expulsando demônios, curando os enfermos. Jesus foi perseguido, mas continuou no meio do povo, anunciando o reino de Deus. Jesus foi perseguido e sofreu sua paixão e morte. Mas em seguida veio o que era melhor para todos. Ele ressuscitou dos mortos. E por esta ressurreição, que nós vivemos a nossa vida, a nossa esperança, que também um dia nós, fazendo a vontade de Deus e continuando o caminho do Senhor Jesus, possamos nós também ressuscitar dos mortos. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, trilhemos também nós o caminho
alguns momentos de sofrimento, de dor, de perseguição. Sim, mas também confiantes na ressurreição, que um dia nós vamos nos levantar. Nós vamos ver aqui que São Paulo, se dirigindo aos Efésios, no final desta carta aos Efésios, ele vai dizer, fiquem de pé, ou seja, levantem-se com o Senhor, fiquem de pé e comece uma nova caminhada. Não nos deixemos intimidar pelo inimigo de Deus, pelas coisas do mundo, e continuemos a viver e a anunciar o reino de Deus, como nos ensina São Paulo hoje. Permanecer firmes na missão. São Paulo, ele começa a querer nos preparar. Ele diz, precisamos nos preparar para a luta com as armas da virtude cristã, com a oração diária no Espírito Santo de Deus. Por isso nós iniciamos a nossa novena, invocando o Espírito Santo. Começamos esta celebração da palavra, invocando o Espírito Santo, nesta que é a oração maior do povo de Deus. Quando celebramos a palavra e estamos diante do próprio Jesus em corpo, alma e divindade. São Paulo nos ensina a nos revestirmos da armadura de Deus para enfrentar as manobras do diabo, para enfrentarmos essas lutas nossas contra as dominações, contra as potestades, contra os poderes das trevas, contra os espíritos maus. Ele também nos convoca a revestir-nos da armadura de Deus para permanecer firmes em tudo. Ele nos convoca a revestir-nos da verdade, da justiça, do anúncio do Evangelho que nos dará a paz. Ele também nos convoca a tomar o escudo da fé, que permitirá a cada um de nós apagar as flechas do mal. Ele também nos ensina hoje a tomar o capacete da salvação do Espírito Santo de Deus, pela sua palavra. Quem estuda Deus, quem estuda a palavra, quem a medita e ora esta mesma palavra, se pega em si o capacete da salvação pelo poder do Espírito Santo. Por isso, em todos os dias, ao levantar, ao colocar o pé no chão, nós devemos fazer o sinal da cruz, mas invocar o Espírito Santo de Deus para conduzir o nosso caminhar todos os dias. E só depois começar a nossa oração. Diz São Paulo ainda para nós hoje, a oração, ao final de tudo, depois que nós conhecemos e meditamos e vivenciamos a palavra de Deus, que com isso nós podemos ter a fé necessária e aí orar. Orai sem cessar. Orai em todas as circunstâncias, nos diz São Paulo, mas no Espírito. Vigiai com a oração, para que nós tenhamos a perseverança de orar todos os dias, a fim de que nós também alcançemos a nossa salvação. E por fim, São Paulo pede para que a comunidade possa orar por ele, para que ele possa dar continuidade à sua missão confiada pelo próprio Jesus. Notemos, São Paulo está preso quando escreve esta carta aos Efésios. Quem está preso? Está preso da sua principal coisa no mundo, que é a liberdade.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma salva de palmas para Jesus e por Espírito Santo de Deus que nos reuniu nesta noite santa. Vamos ofertar ao Senhor.